E aí, sexto-ano? Belezinha? Vamos nós para mais um vídeo. Vamos lá. O capítulo que a gente vai ver é o 16, da apostila nova, ok? Logo no início do capítulo, a gente repara que existem algumas informações acerca das diferenças entre os ambientes rurais e os ambientes urbanos. E aí eu quero que você se lembre que nós já falamos que os ambientes urbanos são aqueles voltados para as cidades. Então as cidades com prédios, com áreas elevadas, com grandes construções, carros, entre tantas outras coisas, estão voltadas aos ambientes urbanos. Os ambientes rurais, eles serão diferentes. Serão aqueles que têm quase nada de prédios, as casas um pouco distantes das outras, algumas coisas mais simples. E uma das características muito marcantes entre o urbano e o rural é a questão econômica. Geralmente, o urbano ele tem a questão econômica voltado para as indústrias, para as grandes produções e pelo comércio e prestação de serviços. No caso do rural, vai ser um pouquinho diferente e é sobre ele que nós vamos falar nesse capítulo. Por quê? Nós já vimos no capítulo anterior que os setores da economia eles se dividem em primário, secundário e terciário. O primário, que é o que nós vamos focar hoje, que é aquele voltado à extração de recursos naturais. E quando a gente fala de extração de recursos naturais, logicamente que nós estaremos falando sobre as características do campo, setor primário, matéria-prima, ok? E aí nós temos agricultura e pecuária. O uso da terra ele vai ser muito importante na hora de utilizarmos esse conceito de economia voltado para a natureza. E aí, quando a gente fala de uso da terra, logo nos vem à cabeça o quê? Os alimentos que a gente consome. Todas as pessoas consomem arroz, feijão, batata, mandioca, alface, cebola, cenoura, maçã, banana, laranja, cana e tantas outras coisas aí que se a gente ficar falando aqui, vai ficar muito tempo falando. Então, quando a gente fala de alimentos que vêm do solo, logicamente que nós estaremos falando sobre a agricultura. Então, cultura. O sufixo cultura vem da forma de produzir alguma coisa. E o agri, que no caso de agricultura, vai ser a utilização do solo para isso. Só que não é tão simples assim nós falarmos de agricultura e estarmos falando a respeito apenas acerca disso, de uma forma muito simples. Por quê? Quando a gente fala de agricultura, nós temos que entender que existem várias subdivisões. Por exemplo, tanto na agricultura como na pecuária, existem grandes, médias e pequenas propriedades rurais, que terão características diferentes. Por exemplo, a forma de produção. Nós temos aí a produção da agricultura familiar, a de subsistência, a comercial moderna. São algumas das que nós temos. Qual é a diferença? A familiar, a produção, ela é feita para a venda. Então, a população que trabalha, na verdade, as pessoas que trabalham são pessoas da família. Apenas a família e, em alguns casos, algumas pessoas que podem ou não ser contratadas. Então, essa produção ela vai ser feita para a venda. Então, aquela família, a renda, o lucro, o dinheiro que aquela família vai ganhar vai vir justamente da produção. Então, elas vão produzir batata para vender e o dinheiro vem da venda da batata. Ou banana, ou a criação de um gado, seja lá como for. Então a mão de obra é familiar. Geralmente são pequenas e médias propriedades rurais. Na maioria dos casos, a agricultura familiar ela vai ser policultora. Olha aí mais uma vez a cultura no final. Poli de grandes, de muitas. Grandes não, de muitas. Então ela vai produzir mais de um gênero agrícola. Por exemplo, ela vai produzir a batata, vai produzir um milho e vai produzir a aipim, a mandioca. Então ela vai produzir 3, não é um só, está produzindo mais de um, então caracteriza que seja policultora. Quando nós temos a agricultura de subsistência,
Olha o nome, subexistência. É aquela população, aquela produção de uma galera que vai produzir apenas para o seu consumo. Ela não vai vender aquilo dali. Vale ressaltar que a agricultura familiar, ela vende apenas dentro do território nacional. Ou seja, a vender apenas dentro do Brasil. Uma produção pequena, regional, apenas próxima, ok? E aí voltando para a agricultura de subsistência. Aquela galera vai produzir, aquela família vai produzir apenas para não morrer de fome, basicamente falando dessa forma. Então, geralmente, ela vai produzir em pequenas propriedades e policultura também. Vamos supor que ela vai produzir um arroz, um feijão, uma batata e vai criar um gado. Desculpa, vai criar um gado. Então, ela vai se alimentar daquilo que ela produziu, vai beber aquele leite. E, se for o caso de sobrar alguma coisa, aí ela vende para um mercado ali bem próximo da região. As vizinhanças ali ela pode vender. Mas o processo de produção é apenas para que ela possa consumir. Diferente, por exemplo, da agricultura comercial moderna. Essa sim é para venda para fora do país. São grandes propriedades rurais de uma galera que tem muita grana. Não tem quase mão de obra humana, uma vez que essa galera tem dinheiro, então eles usam máquinas que vão substituir o trabalho do ser humano. Para que o cara vai ficar lá arando a terra ou colhendo os frutos se tem um trator, uma máquina que vai fazer esse trabalho para ele? Então, o investimento é pesado. E como a venda é externa, ele não vai produzir mais de um gênero agrícola. Não vai ser policultura, vai ser monocultura. Apenas um tipo de gênero agrícola. Então ele pode se especializar apenas naquele gênero agrícola ali. E temos tantas outras informações, mas isso aí a gente vai desenrolando na aula online, ok? Qualquer dúvida que você tem, anota aí e me pergunta na aula. Não deixa de colocar seu nomezinho aqui nos comentários e aí a gente se desenrola, a gente se vê novamente na aula online. Valeu então, ó. Beijo no coração, até a próxima. Tchau!